Fala, gente boa, tudo bem? Eu sou Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo agora. Eu vou pedir a você para ficar comigo até o final. Bom, vou comentar sobre o Afeganistão. Já aconselho você a assistir ao vídeo que eu coloquei no meu canal secundário. É o primeiro link aqui embaixo, vai estar lá, canal Rafael Bittencourt Geopolítica News. Nesse segundo canal, que é um canal novo, quero contar com o seu apoio lá, eu coloquei qual é o interesse do dragão vermelho no Afeganistão. Porque vem divulgando algumas fotos até recentes, né, com as lideranças desse grupo extremo, que acabou de tomar Cabul, tem, enfim, tomado, é questão de tempo, mas eu imaginava que seria mais ou menos, a CIA tinha divulgado um relatório dizendo entre 6 a 7 meses para o Afeganistão colapsar. E eu fiz um vídeo dizendo que seria a qualquer momento, ou, numa estimativa mais a longo prazo, seriam 3 meses o Afeganistão cair. Mas, na verdade, caiu em questão de 40 dias desde que as tropas começaram a sair com mais força lá do Afeganistão, as tropas da OTAN, basicamente. Bom, caiu aí em questão de 40 dias, mais ou menos, e nessa última semana acentuou, se acelerou. E eu fiz um vídeo falando do papel, qual é o interesse do dragão vermelho lá. Assista, é bem interessante, o link está aqui embaixo. Nesse vídeo eu vou falar do caos programado, ou do ciclo. Estava até conversando agora, um brother mandou uma mensagem, um pastor Digão, pastor lá da Bola de Neve, que tem um trabalho muito precioso com oração, com Shemitah, falando dos ciclos, né, do Shemitah. Muito interessante, a gente batendo um papo, ele me falando sobre os ciclos do Shemitah, que economias sobem, economias descem, países aparecem e outros países caem, potências se destacam e outras são derrubadas, falando dos ciclos da Primeira Grande Guerra, Segunda Grande Guerra, né, do 11 de setembro a 20 anos atrás, foi um ciclo de Shemitah, e o início das operações da OTAN no Afeganistão também foi um ciclo do Shemitah, muito interessante, né? E agora começa exatamente o novo ciclo do Shemitah. Então, muita simbologia profética, muitos sinais, inclusive, de que o mundo vai entrar agora numa outra dinâmica, principalmente aí com destaque para a China e Rússia. Rússia outra vez e a China entrando fortemente nesse cenário. Nós sabemos, você que me acompanha já há um tempo, que muito do caos no mundo é um caos programado. Eu vou tentar conter, melhor dizendo, algumas palavras para a gente não ser censurado e ter o máximo do alcance aqui no algoritmo nessas plataformas, tá bom, pessoal? Bom, é o seguinte, de quem é a culpa desse caos? É realmente um caos programado? Eles já imaginavam isso? Por que agora o ex-presidente dos Estados Unidos e o presidente atual estão trocando farpas e dizendo que a culpa é de um, a culpa é do outro, esse jogo de culpas, e as vidas inocentes sempre ficam no meio do caminho, né? O escudo humano ali. Mas enfim, o ex-presidente, inclusive, pediu a renúncia do atual presidente, do John Biden, pediu a renúncia dele dizendo que ele é um péssimo gerenciador de crise, na verdade, dizendo que ele não teve competência para poder lidar com o caso. Vou colocar já para você de cara um print aí do que o ex-presidente está falando do acordo que ele o acordo que ele fez, né? O acordo foi assinado entre as autoridades dos Estados Unidos, da OTAN, com a liderança desse grupo mais extremo, né? O TALI, ok? Com essa organização aí, não é um grupo, é uma organização. Estou colocando para você só um print para você dar uma olhada. O acordo tem mais ou menos 4 páginas que você pode ver aí. Ó. O acordo foi assinado em Doha, lá no Catar, no dia 29 de fevereiro de 2020. Inclusive, o ex-presidente dos Estados Unidos pegou isso aqui como um instrumento de campanha, né? Fez um marketing de campanha sobre isso. Esse acordo, vou te adiantar, ele não é o melhor acordo do mundo, longe, muito, muito longe disso. Na verdade, é mais uma promessa, daria um gás à campanha, né, do Donald, do que de fato estabeleceria a paz. A paz é uma palavra complexa para essa região. Na verdade, é uma palavra simples para uma região muito complexa, né? E na verdade, é resultado de muitas ações. Os interesses estabelecidos a partir do ano de 2001, ali no Afeganistão, não eram especificamente de estabelecer a paz, mas era justamente de desbaratinar, tirar a autoridade, tirar o controle daquelas organizações. 2 organizações principais. A princípio, você tem que lembrar que era essa aqui que eu estou escrevendo aqui embaixo. Ó. Exatamente.
sendo que as duas são ligadas. Essas duas organizações, elas agem em vários lugares e tem muitos membros, né? Desmembrou aí, deu origem a várias outras facções, né? Outros grupos que são ligados por laços de casamento. Exemplo, a CIA emitiu um relatório dizendo que esse processo de paz estabelecido, firmado ali em 29 de fevereiro, 29 de fevereiro, não é isso que eu mostrei para vocês? 29 de fevereiro, olha só, hein? 29 de fevereiro de 2020, esse acordo versava basicamente com a retirada das tropas norte-americanas e o governo de Cabul, a autoridade de Cabul, sendo estabelecida pelo presidente que os Estados Unidos apoiaram, a reeleição que foi apoiada aí pelos Estados Unidos, no caso. E ele tentava dar um pouco o caráter político para essa organização, para esse grupo extremo, dar esse aspecto político. Então, visava basicamente tentar dissociá-lo do outro grupo, da entende? Que eu estou colocando aqui embaixo para vocês. Essa era a tentativa. Mas é uma tentativa já desde o princípio daria errado, né? Se você olhar qualquer crítico desse acordo de paz ou qualquer geógrafo ou cientista político analisando esse acordo de paz ou analisando a guerra do Afeganistão, eles vão dizer para você, olha, isso não resolveria de fato o problema, porém, era o único acordo que estava sobre a mesa. E até a saída, né, do Donald entrar um democrata, de fato, a coisa virou. Virou porque o John Bidey agora ele está acusando o Donald por causa da fala do Donald, por causa de toda a negligência, por causa da retirada abrupta, mas a CIA alertou, até coloco o print aí para você, que a CIA alertou, olha que interessante, de que o Afeganistão iria colapsar e o governo estabelecido de Cabul pela OTAN e pelos Estados Unidos não iria resistir. O presidente Ghani, ele não tinha estrutura, poder suficiente para conter as demandas que vinham crescendo até as cidades, vinham das zonas rurais até as cidades. E muitas pessoas já estavam se dirigindo para a fronteira com o Tajiquistão. E aí, automaticamente, o John Bidey ignorou esse relatório. Sim, ele ignorou. Tanto que depois ele foi na CNBC durante uma entrevista e um repórter perguntou para ele se ele estava seguro das tropas deixarem o efetivo, deixar totalmente o Afeganistão, e ele disse, estou completamente seguro, estabelecemos um governo sólido com uma grande base militar, com equipamento bélico que nenhum outro exército vai conseguir fazer frente. Temos ali uma base com 300 mil homens. Ele falou isso, gente, há quase um mês atrás, há menos de um mês atrás. E isso está documentado, está aí na internet, ele disse na CNBC. E isso mostra que ele negligenciou totalmente. Na verdade, mostra que ele é um fracasso em política internacional. Vírgula, fracasso entre aspas. Agora volta o título do nosso vídeo, que é Caos Programado. E volta nisso nosso vídeo também, o Shemitah, que é o ciclo desses movimentos no mundo inteiro. E eu resgato uma informação que eu sempre falo para vocês da Irmandade que controla o mundo, trabalha com os ciclos. Nós entendemos de coisas espirituais, entendemos que é tudo muito espiritual que nós estamos vivendo, é uma grande batalha. Inclusive, só uma parte aqui rapidinho com vocês, eu não vou me alongar muito nesse vídeo não, mas depois vocês acessem, por favor, coloca um print aqui, que é perseguição em inglês. Esse portal, esse blog, ele relata, faz entrevista, tem até uma entrevista que eu não vou colocar aqui, por estratégia, para a gente não ser limitado no nosso alcance, de um pastor no Afeganistão, pedindo a oração. À medida que Cabul caiu, ele fez uma live com o pessoal desse portal pedindo oração por causa da perseguição. O nível da perseguição é muito grande. Então, dá uma acessada nesse portal e até peço a você para orar pelos irmãos, pelos cristãos, porque a coisa muda completamente. E mesmo a mídia sendo tão hipócrita e tão canalha, porque olha, por exemplo, a CNN aqui no Brasil, as pessoas caindo do muro, as pessoas caindo do avião, o caos. Muitos não sabem o que de fato é esse grupo extremo que tomou o Cabul. O pessoal não sabe o que é isso, o que eles fazem com as famílias, com as mulheres e até com as meninas que não são maiores de idade. E se eles souberem que são cristãs, já era. É por isso o desespero daquelas pessoas fugindo. O que aconteceu? Na década de 90 houve esse movimento. Fugiram os agricultores,
Fugiu a classe média, fugiu a classe alta do Afeganistão. Você tem noção, em 2001, o Afeganistão tinha um PIB de 2 a 3 mil dólares, milhões de dólares mais ou menos. É difícil de mensurar os dados, mas em 2001 caiu 5%, foi para 2 mil dólares, 2 milhões de dólares, 2 milhões e 300 mil dólares. O PIB do Afeganistão agora, apesar das dificuldades também de se mensurar, a coisa deu um salto. Com isso, tinha uma certa liberdade de expressão. A repórter da CNN, por exemplo, toda feminista, falando lá, né, defendendo os direitos das mulheres, a liberdade, etc. Quando viu agora esse grupo tomando Cabul, já colocou o véu, quase que colocou uma burca, porque ficou intimidada, ficou com medo. E a outra repórter da CNN aqui no Brasil, as pessoas caindo do prédio, caindo, na verdade, do muro, tentando fugir desse regime opressor, para não falar a palavra mais adequada aqui, e ela se preocupa em falar que eles não estavam com a focinheira. Para você ver a demagogia e quanto eles são servos da Big Pharma, né? São servos da NOM, exatamente. Tem que falar disso, tem que falar desse mantra, tem que falar dessa retórica. Ou é tão vazio de conhecimento, vazio de causa, ou de análise geopolítica que não consegue dar uma opinião minimamente rasa. Ou rasa, mas está dentro do tema. Não, tem que falar da focinheira. É uma falta de humanidade. Bom, mas é o seguinte, vamos voltar aqui ao caos programado, para você entender. Você concorda comigo, diante da pergunta que eu vou fazer, que foi um democrata voltar ao poder, que o mundo virou uma grande bagunça? Não, eu não quero ser irresponsável com essa minha fala, mas você não é de estranhar, não é de você ficar atento que os ânimos estão muito mais aflorados. Parece que é um grande vácuo, é uma grande lacuna no jogo de poder mundial. E agora todo mundo exerce essa liderança, quer exercer essa liderança, quer mostrar o seu poder. Isso também está ligado ao Shemitah. O próximo ciclo é um ciclo em que China e Rússia se unem e demonstram muito mais forças, sinalizando para o fim dos tempos, sinalizando para toda a união ali. Inclusive tem um perfil étnico, né, ali do Afeganistão, inclusive, junto com o Turquestão, Tajiquistão, junto com uma parte da China, que são claramente descendentes de Magog. Sim, tem a mesma origem, inclusive, dos turcos, dos chineses, etc. Todos esses estarão unidos em Gog e Magog. Nós sabemos disso, eu tenho comentado essas coisas com você. Ali é uma coxa de retalhos de etnias, né, de origem de povos ali no Afeganistão. São traços completamente diferentes, mas tem turcomenos, inclusive, tá? E mongóis também, de origem da Mongólia. Mas, pessoal, é o seguinte, olha o que a gente tem que perceber. As tropas ficariam ali quanto tempo? Permaneceriam quanto tempo? Quase 2 trilhões de dólares. Só de norte-americanos, soldados norte-americanos, foram mais de 2.300 baixas. Eles não conseguiam avançar as linhas de frente nas zonas rurais, não conseguiam. E apesar desse acordo, ele versar, acordo surreal, mas era o único que se tinha, ele versar sobre separar as coisas, né? Separar, eu vou falar o nome, se tiver algum problema eu volto e edito o vídeo, você vai saber. Separar a Al-Qaeda do Talibã, né? Mas não tem como, porque a Al-Qaeda e o Talibã, eles estão ligados por vínculos de casamento. O Talibã afegão, ele é perigoso, mas o Talibã do Paquistão é mais perigoso ainda, é onde estão as células mais fortes da Al-Qaeda. O que nós estamos presenciando é um novo ciclo, porque vão ter que ter medidas, porque eles vão crescer, eles não vão parar. Vai ter uma escalada na região que vai legitimar uma outra ação, um outro ciclo, a humanidade entrando em um outro ciclo. Para colocar uma cereja nesse bolo aqui e você entender bastante coisa, veja como nós estamos diante de um tempo muito estranho. O Twitter, ele baniu o ex-presidente dos Estados Unidos definitivamente. Mas o engraçado é que um dos integrantes do Talibã possui sua conta no Twitter e fazendo postagens. Olha que coisa interessante, hein? Você censurar um ex-presidente, ou ele era ainda presidente da maior nação do mundo, e permitir que um dos membros integrantes de um grupo extremo continue fazendo postagens nas redes sociais. Olha, que serve toda essa lógica. Qual é o propósito disso tudo? Muitas pessoas querem ter uma visão romântica, ficar procurando mocinhos e bandidos. Na verdade, nós temos uma intenção clara e o mundo entra em um novo ciclo. Você que já despertou, que tem sua fé firmada em Cristo, continue na sua oração, ore pela paz, pelos inocentes, que sempre ficam no jogo da NOM,
no jogo desse sistema famigerado, alimentando, né, retroalimentando, na verdade, né, como Ouroboros, né, retroalimenta-se num ciclo satânico da Irmandade. Espero que tenha entendido. Se for relevante, coloque esse vídeo em algum grupo importante aí de conservador, cristão, pessoal, grupo de estudo. Valeu, pessoal, um grande abraço. Se for relevante, mais uma vez, compartilha. Tchau, tchau.